Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Olha, a tia vai mandar o material em anexo. Aí lá tem a correção da atividade 1 e 2 da página 80. A número 1, se você colocou no leste do território, você acertou. Na 2, você vai colocar Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Colocou isso aí? Então, parabéns! Amor, já tinha falar com vocês o seguinte. Eu tenho recebido fotinhas e eu quero receber de todos, tá bom? Olha, vamos pegar seu livrinho de geografia. Lá na página 80, você vai me acompanhar. Gente, presta atenção. Acompanha, pega seu livro. Se você não tá com seu livro, pause e vamos fazendo juntos. Por quê? Essas especificações que a tia tem falado para você, você vai anotar, sublinhar aí no seu livrinho para depois você anotar no seu caderno, tá bom? Então vamos juntos? Olha aqui, lá na página 86, eu coloquei para vocês, grifei, olha lá. Um imenso território com saída para o Oceano Atlântico e Pacífico e livre de qualquer ameaça de seus domínios territoriais. Esse é os Estados Unidos da América, o que ajuda e fortalece ainda mais sua economia e seu poder perante o mundo. Aqui nessa página 86, vamos analisar esse mapinha. Nós temos imperialismo estadunidense. Você vai ver os Estados Unidos, você vai ver o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e vem falando aqui alguns detalhes de territórios que foram anexados depois aos Estados Unidos. Aí aqui, ó, esse parágrafo é muito importante. Não sublinhei ele todo, mas você olha aqui. Desde o início do século XIX, os Estados Unidos consideram a América Latina área de importância vital aos seus interesses políticos, econômicos, militares e estratégicos. Por quê, gente? Inclusive, lembra quando nós começamos a estudar os blocos econômicos? Que eles queriam que o Brasil fizesse parte da ALCA? A América Latina, todo subdesenvolvido, quanto mais ele puder apoiar, ou quanto mais ele puder fazer que tenha aí, digamos assim, conflitos, mais ele vai ganhar em cima desses países. Então, para os Estados Unidos, e mais, quanto mais produto ele jogar aqui, mais o povo vai comprar. Porque, querendo ou não, nós somos desenvolvidos, mas nós somos países que estão na situação de emergência, países que estão crescendo. Se ele está crescendo, significa que a população está trabalhando, que a população está comprando, né? Olha aqui. Aí lá na página 87, nós temos aqui umas coisas históricas, fatos históricos do que fez que os Estados Unidos se tornasse uma potência que ela é hoje. Então, no primeiro parágrafo, eu coloquei só aqui, ó. O país tornou-se grande financiador da reconstrução dos países europeus arrasados pelas guerras. Esse foi o pontapé inicial. Por quê? A Europa toda destruída após a Segunda Guerra Mundial. Então, quem começou a vender, inclusive mercadorias, mão de obra, foi os Estados Unidos, emprestar dinheiro para se reerguerem. Então, tudo começou aí já no século XIX. Aí depois, você vai ler, eu acho que é interessante, segundo o parágrafo, mas eu não grifei. Lá no terceiro parágrafo, inclusive, nós já estudamos sobre isso, mas é importante, eu não poderia deixar de ressaltar. Olha aí. Após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma nova ordem geopolítica, que era os Estados Unidos comandando o sistema capitalista, né?
e a Rússia comandando o sistema socialista. Aí depois, com o fim da então União Soviética, os Estados Unidos e o capitalismo reinou ainda mais. O mundo ficou aquela potência hegemônia, né? E até hoje, vocês podem acompanhar aí a nossa realidade. Tudo os Estados Unidos está dando palpite do coronavírus, de conflitos políticos. Estados Unidos sempre tá lá dando palpite. Por quê, gente? Não é porque são intrometidos, não, quem falou isso. Não, é porque eles são, sim, uma potência mundial. Eles têm dinheiro, eles têm armamento, eles têm tecnologia para interferir nas coisas. Então, olha aqui. Lá na sua página 88, eu coloquei aqui, ó, influência econômica e política dos Estados Unidos. Acabei de falar, lá no primeiro parágrafo você vai achar o seguinte: os Estados Unidos se mantêm como o país de maior influência na economia política e cultural globais. Os Estados Unidos consomem cerca de 25% de toda a energia produzida no planeta. De cada 100 produtos fabricados no mundo, 25 têm origem nesse país. Sentiram o drama? Viram aí? Perceberam? Gente, de 100%, 25% da energia mundial é destinado só para os Estados Unidos. Não é para a América, é só para aquele país. E de produtos, a média é de 25 a 30 de 100 produtos que são produzidos no mundo. Aí o lucro vai para onde? Lembra lá das multinacionais, das transnacionais, migram para outros países, mas para onde que vai o lucro? Lá para os Estados Unidos. Outro parágrafo importante que eu coloquei para vocês, e o último da página 88, ele também tem, olha aqui. A expansão das grandes empresas dos Estados Unidos pelo mundo aumentou ainda mais seu poder econômico do país. Elas foram gradativamente instalando filiais em vários países, passando em muitos deles a controlar importantes ramos. Acabamos de falar, as transnacionais, as multinacionais. Vamos pegar exemplo: Coca-Cola, McDonald's. Você consome, você compra aqui, tem a filial aqui, só que no fechamento o lucro vai para a matriz, e a matriz está nos Estados Unidos. Então a riqueza fica onde? No país de origem, lá nos Estados Unidos. Aí aqui, ó, nós temos sim uma influência militar e cultural lá na página 89. Gente, essa página aqui, eu grifei os 3 parágrafos, eu tirei alguns tópicos, porque são importantes. Olha aqui. Respaldados pelo enorme poder militar, os Estados Unidos comandam intervenções armadas em conflitos locais ou globais. Lembra? E até agora, sim, tem acontecido, só que agora a prioridade é o coronavírus, mas a questão política, os confrontos políticos na Venezuela, Estados Unidos estava lá, apoiando o novo presidente, né, preocupado com a situação, os postos de petróleo da Venezuela, ele podendo pegar. É por aí que funciona, no interesse. E aí nós temos um que é assim, que foi destaque mundialmente, todos são, né, gente? Mas o do Osama Bin Laden foi o último que os Estados Unidos aplacaram, gastou dinheiro, mandou soldados, enfim. Aí depois vem aqui, ó, o país investe anualmente 700 bilhões de dólares em armamentos, defesa antiterrorismo, administração e pessoal, informação e desenvolvimento de tecnologia nas suas forças armadas. Por quê, gente? Lembram? Vocês não lembram? Acho que vocês não tinham nascido ainda. Mas nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas. Então, os Estados Unidos,
Tem países que querem aquele poder que eles têm. Tem grupos que invejam aquilo ali. Então, desde então, eles investem muito. Isso aí você fala assim, nossa, mas é porque eles investem em armamento, querem comandar o mundo? Não. Que eles sabem que eles são uma nação alvo de ataques. E também não só por isso. Eles investem em armamento, porque se tiver uma guerra lá no Polo Norte, eles vão lá vender armamento, vão lá apoiar uma causa, vão ganhar dinheiro em cima disso, tá bom? E a última, o último tópico que eu coloquei na página 89, olha a imagem, olha o inglês aí. Sim, eles influenciam na nossa cultura. Quer ver o trecho que a tia tirou? Hábitos alimentares, idioma, estilo de vestuário e outros. Próprios do modo de vida estadunidense, são difundidos por todo mundo, através dos meios de comunicação e da produção padronizada das multinacionais. Sim, agora vamos. Acabamos de falar. Não posso falar muito não, porque eu amo McDonald's, mas essa cultura de bacon estadunidense. Ó, a Black Friday estadunidense. Aí você vai olhar as coisas do computador, tudo na maioria no inglês, Windows, tudo veio dos Estados Unidos, então influencia sim a cultura brasileira. Aí tá cheio de gente querendo iPhone, né? Estados Unidos influenciando a gente aí. Então aqui, a outra página, a página 90, relações dos Estados Unidos com alguns países. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de escolher os governantes, respeito aos direitos humanos, liberdade de imprensa, entre outros, são princípios democráticos da sociedade estadunidense. Só falando nisso tudo aqui de direitos, né? Aí nós temos um fato recente que pegou o mundo, que é a questão do racismo. Lá nos Estados Unidos, a questão do preconceito, a questão daquele policial, né, por ser negro, não teve seus direitos. O policial não, no caso, o homem que foi morto pelo policial, né? Então, olha aqui. Nós falamos todos esses direitos do povo estadunidense. Se você olhar, são os direitos da nossa Constituição também. Mas são pessoas com um modo de pensar, digamos assim, mais egoísta, né? Aí aqui, gente, eu coloquei aqui para vocês, no livro, na página 90, quando os Estados Unidos e o Raul Castro, representante de Cuba, em 2015, tentaram se reaproximar. Só que mais à frente nós vamos estudar Cuba no seu contexto fechado. Cuba, como começou, mas Cuba era uma liga que pertencia aos Estados Unidos, que sofreu um golpe militar e Fidel Castro e seu exército tombaram a ilha, pegaram a ilha para eles e colocaram lá um regime socialista, que impera até hoje. Por mais que Fidel Castro morreu, Raul Castro, ainda se prega o socialismo em Cuba, e por mais que já tenha mudado muito, gente. Ixi, mudou, já tem algumas influências, mas ainda é o socialismo, tá? Aí depois eu coloquei aqui para você, que na página 90, alguns países que assim, os Estados Unidos ainda hoje enfrenta, não tem conflitos armados, mas eles sofrem com pressão, digamos assim, com esses países, e eles têm medo que esses países venham se rebelar contra eles. Que no caso é a Coreia do Norte, né? A Síria, Jordânia, Egito e Afeganistão. Também tem uma certa rivalidade com a China e Rússia, porque a Rússia, já falamos já lá atrás, mas eu vou repetir para você. Rússia, ela não tem um poder econômico, mas ela tem um poder armamento.
Sim, ela tem muito armamento na época da Guerra Fria, então por isso que, inclusive, a Rússia faz parte das reuniões do G20 e do G7, certo? Como eu estava falando para vocês aqui, ó. Eu acho que vocês não vão lembrar. Gente, essa página 91 vem falando para vocês, inclusive, ó, olha as imagens. Do ataque das Torres Gêmeas em 2001, inclusive aqui vem falando. Se vocês estiverem com um tempinho, quiserem assistir o filme As Torres Gêmeas, tem esse filme lá no YouTube. Embora eu assisti, eu acho que ele é meio mentiroso. Mas vai te dar uma dimensão, vai mostrar algumas imagens verídicas dessa época, certo? Aí aqui, inclusive, vem falando do Barack Obama. É na época que foi o presidente na época que procurou até achar o Osama Bin Laden. Gente, então, por hoje aqui eu marquei aqui, ó, o segundo parágrafo que veio falando desde o final da década de 1990, os Estados Unidos, seu povo e suas instituições passaram a ser alvo de atentados terroristas. Sim, porque até mesmo pelo padrão cultural, padrão econômico, né? Aí depois eu grifei aqui também. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram atentados que marcaram a história do país. Pela ousadia, organização e destruição e número de vítimas inocentes com esse atentado terrorista, tá? Aí aqui vem falando que, no caso, esse ataque foi organizado pelo Osama Bin Laden e que, na época, era o Barack Obama, investiu e conseguiu achar o Osama Bin Laden e matar. Ó, então o que eu vou mandar para vocês? Vou mandar um materialzinho aqui, tá? Sobre a influência global dos Estados Unidos. Gente, esses textinhos complementares, faz um favor pra tia, tentem ler, aprimorar seu conteúdo. Então, olha aqui, eu coloquei aqui, o que é a atividade de hoje? Ler e resumir as páginas 86 e 91. Mas o que eu fiz com você? Eu fui falando os tópicos importantes do seu livro. Reveja, caso você não foi riscando, dá uma lida nesses tópicos que a tia colocou e anotem nos seus cadernos, certo? Próxima aula, não é hoje. Não vai ter vídeo que eu vou mandar o material para você copiar e responder as atividades da 91 e 93, tá bom? Aí depois eu vou mandar a correção, só que aí eu vou mandar a correção e já vou começar a América Latina, tá bom? Então, super beijos, fiquem com Deus.